Você acha que o Lula vai partir para uma coisa um pouco mais populista? Você acha que tem algum tipo de risco? Claro. Eu não acho que o Lula vai assistir a deterioração da popularidade dele. Vai falar, com esses níveis eu não sou reeleito, jogou a toalha, né? Não tem que fazer, falta 1 ano e meio ainda, né? O cara vai tentar reagir, vai se debater lá e tal. E ele, populista clássico como vai fazer medidas populistas. O que faz um populista? Ele faz medidas populistas. Exato. Ele não faz outra coisa, né? É isso que o define como um populista. Sim. Agora, a questão que eu acho mais relevante aqui, desculpa, isso aqui, eu estou entendendo isso aqui como uma postura de um alocador de recursos, alguém que está preocupado com o preço das ações, do juro, do câmbio, e não alguém que está discutindo o Brasil. A gente discute o Brasil aqui, neste ambiente, de uma forma desapaixonada, desideologizada. Estamos aqui tentando fazer as pessoas que estão nos ouvindo se orientar melhor pelos investimentos. Então não estamos discutindo o Brasil aqui, a gente só está discutindo o Brasil porque a gente quer ganhar dinheiro na Bolsa. Sim. Essa é a ideia. Então, com isso em mente, eu acho que o que o Lula consegue fazer é irrelevante perante aquelas forças que a gente comentou no passado. Então ele vai fazer coisa? Vai. Você acha que é bom para o Brasil? Acho que não. Mas eu acho que ele não consegue reverter as forças iniciais. Primeiro que esse movimento global de recursos, cara, isso aqui, o Brasil tá subindo, mas o México tá subindo, a Índia tá subindo, a China tá subindo. É uma grande onda global. Uhum. A não ser que ele fizesse uma grande bobagem, aí a coisa, você simplesmente está surfando uma grande onda. E tudo que ele fizer agora, acho que tem duas coisas que são muito importantes aqui. A primeira é, a economia, a inflação tem várias coisas, mas fundamentalmente a inflação brasileira acontece porque o PIB cresce acima do seu potencial. Ou seja, você tem uma demanda que cresce muito rápido, uma oferta que está meio dada. Uhum. Então, se a demanda por copo está aumentando e a oferta por copo está parada, vai aumentar o preço do copo e vai aumentar a importação de copo. Sim. Isso vale para o nível micro e vale para o nível macro. É isso que está acontecendo com o Brasil. O Brasil que está crescendo 3,5 no ano passado, e o Brasil só consegue crescer 2. Uhum. Da forma das condições postas, né? Se a gente melhorasse a política e tal, até poderia crescer 3,5, 4, sem gerar inflação, se você fosse fazendo reformas estruturais do lado da oferta. Mas não é esse o foco. Esse governo dá estímulo de demanda. Uhum. É crédito, libera FGTS, antecipa a aposentadoria de aposentado. Então é só estímulo de demanda. Então se a oferta está dada e você continua dando estímulo de demanda, você não vai melhorar a sensação de bem-estar. Pode até ter pequenos respiros de curto prazo. Deu o FGTS, beleza. O cara vai lá e gasta, o preço sobe, a inflação vem e come. Exato. Tudo que o Lula der, a inflação e o dólar vai comer dele. Porque a economia precisa... Não adianta. Crescimento econômico é bom? É bom. Mas também você não pode crescer no que a gente chama de um overheat, num superaquecimento daquela economia. Sobe, né? Porque senão dá inflação. E aí você mata o pobre. Sim. A gente aqui, nós estamos com o NTNB, se vier inflação, tá tranquilo. A gente se protege. Tá suave. E o estoque que você tem de NTNB provavelmente é maior do que o seu fluxo mensal. Uhum. Então a inflação, pra mim, não é um problema. Agora, para as classes mais baixas que não conseguem poupar e tem parte enorme da renda delas transferida, comprometida com a cesta de consumo, esse cara tá ferrado. Absurdamente atrapalha a vida total, né? Então é o pobre que tá sendo ferrado por essa política. E o dólar sobe também porque vai ver a trajetória fiscal pior e aí o dólar tende a estressar. Então, tudo que ele der, eu acho que não vai ser suficiente para você melhorar essa ideia do bem-estar. Aí você tem a grande onda global e você tem outras duas forças que eu acho que são muito importantes para frente, que tá bom, o Lula vai... A meta do Haddad lá, de superávit primário, é 0 esse ano. Até acho que vai cumprir. Mas se o Lula resolver fazer uma coisa um pouco mais populista e mais gastona, talvez ele não cumpra. Talvez ele faça 0,4 de déficit, 0,5%. E lembra o seguinte, a sociedade no mundo inteiro está indo para a direita, a sociedade na América Latina está indo para a direita, o Milei, a Colômbia e o Chile estão passando pelo mesmo processo. Uhum. É natural que o Brasil também passe pelo mesmo processo. Sem porque é melhor ou pior, é que essas coisas são meio pendulares. Foi lá o Obama, Cristina e Dilma. Aí depois foi o Trump, o Macri e o Bolsonaro. Aí depois foi o Biden, o Alberto e o Lula. Aí depois foi o Trump, o Milei e essas coisas vão e voltam.
em 2026, se você voltar 24 anos, quando a gente chegar em 2026, de 24 anos, o Brasil terá sido governado pelo PT por 18. Sim. Não é simplesmente normal que vai pro outro lado um pouquinho? Exatamente. É sim, só uma... Então, tem um certo pêndulo indo pra direita. A sociedade não quer muito esse Estado muito gastão. A sociedade, ela quer cada vez mais um ambiente empreendedor, que o Estado atrapalhe menos, ele não sente mais tanto esses benefícios do Estado, ele não associa isso diretamente ao voto dele. Quando o Bolsonaro fez o auxílio emergencial, e até elevou, o que era o Bolsa Família, elevou o Auxílio Brasil, aquele cara que era um reduto do Lula e achava que o Lula era só o cara do Bolsa Família, que começa lá com a Ruth Cardoso, só que ele só foi sintetizado no Bolsa Família. Isso aqui é um problema de Estado, não é um problema de governo. Você pode ter direita ou esquerda, o Bolsa Família, de um jeito ou de outro, vai continuar. Sim. E o cara percebeu isso porque ele viveu na pele, não era uma ideia. Então, a sociedade não é mais aquela. E o Congresso, claramente, também, a direita, e marcando uma linha lá. Fala, cara, a gente não acha que o Congresso também seja muito fiscalista, vai liderar um ajuste fiscal. Mas também não vai deixar explodir. O Congresso é uma força centrista. O centrão é centrista, no sentido que ele empurra as coisas para o meio. Ele tem uma parte da fisiologia, de um certo das emendas, uma coisa meio não muito republicana, mas tem uma ambiguidade pro lado bom do centrão que ele impede as grandes rompimentos. É difícil o Lula também tentar fazer muita loucura. Loucurinhas ele pode. Só que o que importa mais? O 0,4 de déficit esse ano, que não estou dizendo que é bom, né? Não transformar isso numa coisa boa, é ruim. Sim. Mas pensa que o mercado tem várias coisas acontecendo. É uma pequena força ruim contra uma outra força grande, que é, vamos mudar o ciclo de economia política no Brasil. Vamos eleger o Tarcísio. O que importa mais? Exatamente. É um rally eleitoral em 2026, com 4 anos do Tarcísio. Eu tô falando Tarcísio, mas poderia ser qualquer outro. Eu acho que se fosse pra chutar... Direita, né? Chutar, eu chutaria que seria ele mesmo. Eu acredito também. Mas não importa tanto. Contanto que não seja um cara maluco de direita, um Gustavo Lima, um Marçal, uma coisa razoável, vai ser um super rally. No ano que vem, 4 anos desse governo, e em 2030 o Lula não vai concorrer mais. Então você tá falando de uma pequena deterioração de 2025 para o rally eleitoral de 26, 4 anos reformistas, mais 4 anos. Então um ciclo de 9. Importa tanto assim para preço de ativo se vai ser 0 ou 0,3? Até acho assim, no dia, Haddad reviu a meta fiscal, agora não vai ser 0, vai ser meio de queda. A bolsa cai esse dia. Sim. Mas aí sai a próxima pesquisa, Tarcísio ganharia de Lula com folga de 5 pontos. Já atropelou. Então a força é tão grande que não deixa cair muito, sabe? E você não acha que a gente já tá meio que... Não vou falar fundo do poço, mas a gente já tá num cenário precificado bem abaixo do que nós deveríamos estar e que qualquer melhora que possa acontecer é um chute pra cima na bolsa? Acho que sim. Eu acho que sim. Porque esse movimento o Brasil vai mal de 2010 até agora. Então assim, beleza, recuperou 20%, mas se você colocar isso numa perspectiva histórica, a gente criou Empíricos em 2009 e o Bovespa estava a 66 mil pontos. Então a ideia parecia uma ideia boa, né? Pô, vamos tirar as pessoas da poupança, né? Pô, todo mundo tem uma intuição de que a poupança não é um bom investimento. Sim. E a maior parte do dinheiro das pessoas ainda está na poupança e naquela época, sim... Muito mais. Muito mais. Tinha 350 mil CPFs na bolsa, hoje tem 5 milhões. Então, bom, vamos ajudar essas pessoas a tirar o dinheiro delas. Vamos comprar um crédito privado, vamos comprar um fundo imobiliário, vamos comprar uma NTNB mais longa, vamos comprar bolsa. Nesse período, o Ibovespa, ele perde da poupança, ele perde do CDI, ele perde do IPCA. E 15 anos é um período longo. Então, assim, foi ruim por muito tempo. Então, seria natural você se... mas estamos perto do recorde. Mas o recorde nominal. Sim. Pensa que, assim, as ações são empresas. Empresas são ativos reais. Então, assim, se a inflação é 10, a empresa lucrou 10 esse ano, para ela manter o mesmo lucro, se a inflação for 10, ela precisa lucrar 11 ano que vem. Exato. Em termos reais. Só que o valor de mercado em relação àquele lucro também precisa subir 10%. Senão o lucro subiu, se ela mantiver o valor de mercado dela inalterado, ela ficou mais barata, porque o lucro subiu 10%, o valor de mercado deveria acompanhar o lucro, né? As ações andam com lucros das empresas. Se o lucro está subindo com a inflação, o preço da ação, que é o valor de mercado da empresa, deveria subir com
com a inflação também. Sim. Então esses 140 mil pontos, que é a referência do recorde histórico do Bovespa, é valor nominal. Joga a inflação em cima dessa história. A gente vai cair muito? A gente precisava subir para acompanhar. A gente precisava subir, não, mas assim, a gente, teoricamente, a gente tá muito defasado, exatamente. Muito defasado. O recorde histórico, se você pegar a Bolsa em janeiro de 2019, ela tava 120 mil pontos. Sim. Vamos pegar que a pandemia bagunçou essa história toda. Se aquele 120 mil pontos era o preço justo do Ibovespa, 120 mil, só se você jogar a inflação desde agora, ele vai lá dar nos 155 mil. Ou seja, a gente tá muito para trás do que deveria estar. Só para corrigir a inflação. Só para você voltar no patamar. Não tô falando que cresceu, melhorou. Não. Para você voltar no mesmo patamar que você tava 6 anos atrás, você tem que subir mais 20. Exatamente. Ficamos muito para trás aí.